Oi, amigos, boa tarde. Já está no ar mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje a nossa debatedora é a Aline Rodrigues, jornalista. Aline, uma boa tarde, é sempre um prazer recebê-la. Uma boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer novamente estar aqui com você. E hoje nós vamos debater vários assuntos e o nosso primeiro, que inclusive será o tema da nossa enquete, é a questão do mesário voluntário. É o que você vai ver na reportagem. Antes de saber como funciona esta questão do mesário voluntário, fomos saber se as pessoas gostariam de contribuir diretamente com a democracia trabalhando no dia das eleições. O esforço é grande, mas será que tem um resultado efetivo? Não ajudaria, não participaria, devido à situação do país mesmo, não participaria. Se você tivesse a oportunidade de ser mesário, você seria? Sim, E por quê? é porque eu queria mudar muito o Brasil, né? O nosso Brasil está precisando de muitas coisas boas. Acho que é importante mostrar para a população esse trabalho. Pode para alguém não parecer, mas é sim a importância disso. Nós temos que trabalhar, você está mostrando esse ensejo para mudar a política desse país. Você está lá, está todo mundo votando, você está fazendo a sua parte, trabalhando sim, sempre. Com certeza eu seria sim, eu acho que é um dever, né? É uma obrigação de todo cidadão brasileiro prestar serviço para a justiça eleitoral. O juiz eleitoral da Zona 222 falou que tem aumentado o número de mesários voluntários, já que as pessoas estão cada vez mais interessadas em conhecer o processo eleitoral e também fazer parte da história de uma cidade ou do país. O trabalho voluntariado, seja ele como mesário voluntário ou seja o voluntariado em qualquer outra atividade, ele decorre muito desse espírito de contribuição do ser humano. E alguns têm esse espírito mais aflorado, desejam participar, têm mais consciência da necessidade de servir. E, no caso, está se servindo não só à justiça eleitoral, mas a toda a sua comunidade, a todo o país. Qualquer pessoa com mais de 18 anos e que nunca foi mesário pode se inscrever. É só acessar o formulário disponível no site do TRE de Minas. O juiz lembrou da importância do mesário e dos benefícios que ele adquire participando. Ele tem o direito da compensação do período trabalhado junto ao seu trabalho habitual. E também em alguns concursos públicos, quando o edital prevê, o mesário ele tem alguns pontos a mais. Então, o grande benefício é auxiliar a manutenção da democracia, é participar efetivamente na sua comunidade, na sua cidade, garantindo, né, o processo eleitoral transparente, efetivo. Então não deixe de participar da nossa enquete. Você viu na reportagem que já estão abertas as inscrições para quem quer ser um mesário voluntário nas eleições municipais de outubro. Mas será que as pessoas estão interessadas nesse assunto, em serem mesárias? Você seria ou não um mesário voluntário? Conta pra gente o sim ou não e o porquê você pensa, né, a respeito disso, por que você tem essa opinião, pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 ou ainda pelas nossas redes sociais. Nós temos a nossa página no Facebook e também temos a página do Facebook da TV Poços que você pode acessar e também participar da nossa enquete. É um assunto bastante interessante, né, Aline? Nós vemos tanto as pessoas discutindo, principalmente nesse período, acredito que nunca se discutiu tanto a respeito da questão da política. E aí a gente traz um tema que parece que não tem muito a ver com essa questão da política e essa questão que nós estamos vivenciando no nosso país hoje, mas ao meu ver tem tudo a ver, está totalmente ligado. Eu acredito que já começa pela negação do brasileiro. Por que eu vou me inscrever, né, em algo para beneficiar os políticos? Eu vou trabalhar num domingo, que seria a minha folga, para benefício dos políticos? Primeiro, na minha opinião, a gente precisa mudar um pouquinho essa mentalidade, porque essa ajuda, ela não é para político algum, é para a democracia do Brasil, né, para que a nossa democracia fortaleça cada dia mais. Achei interessante na reportagem que nós tivemos pessoas muito conscientes a respeito desse assunto. Sim, eu seria um mesário voluntário. Por quê? Porque eu acredito que a mudança ela surge, né, nessas pequenas atitudes. Então, eu gostei muito de algumas respostas ali das pessoas. Claro que eu também respeito aquelas pessoas
que estão desacreditadas na política do nosso país, é extremamente compreensível também. Já já a gente entra nesse aspecto. Eu queria saber o que você pensa a respeito. Bom, eu gostei muito, principalmente da parte em que ele disse, né, que houve um aumento aí, né, por inscrições para ser mesário voluntário, né, nessas eleições. Eu achei muito interessante isso, visto, né, que a gente vive esse momento onde as pessoas estão discutindo cada vez mais política, né, algumas com um certo embasamento, outras nem tanto, mas achei interessante, né, esse ponto, né, porque por ser voluntário, muitas vezes as pessoas acabam não se interessando tanto, né, porque hoje em dia muita gente não vai mais por interesse financeiro. E eu achei uma coisa muito legal também, a hora que ele disse que você tem esse espírito, né, de contribuição, tanto em outras áreas também, não só na política. Já trabalhei com um projeto como voluntária e realmente é uma sensação muito boa que a gente vive, eu também particularmente, se não estivesse trabalhando, não sei se devo trabalhar, no nosso caso a gente vai trabalhar, se não me inscreveria sim por curiosidade, por também ser uma experiência, né, que seria adquirida aí. A gente tem que explicar para o pessoal de casa que período de eleições todo mundo trabalha, principalmente no meio de TV, então nem se a gente quisesse realmente participar, né, como voluntários e fazer a nossa parte nesse sentido, né, mas acredito que faremos a nossa parte de outra maneira. Eu falava um pouco, né, no finalzinho da minha fala, antes de passar para você, Aline, que eu entendo, né, o descrédito hoje, né, da classe política no nosso país. Entendo que nós teremos algumas participações, né, até já vi uma participação aqui, convite só para amizade, enfim, de pessoas que realmente não querem pensar muito a respeito desse assunto, não quer falar sobre política. Eu entendo por um lado, mas acredito que isso não é positivo, porque se a gente está desacreditando da classe política do nosso país, se nós não estamos gostando da forma que as coisas vêm acontecendo, eu acredito que a gente tem sim, né, o papel de se envolver mais, de pesquisar mais antes de votar. Não é votar só na legenda, ou votar nulo, ou votar branco, ou simplesmente eu não vou, porque depois eu vou lá e pago uma multa e fica tudo bem. Eu acho que isso é uma falta de compromisso muito grande. Nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, em que o voto não é obrigatório, mas as pessoas vão para exercer o processo de cidadania. Agora eu fico imaginando, será que se no Brasil as eleições, né, o voto fosse livre, vota quem quer, será que isso aconteceria? Será que as pessoas realmente iriam até as urnas para exercer, né, o seu papel enquanto democracia? Não sei, tenho as minhas dúvidas. Eu posso responder por mim que eu iria, porque eu acredito que isso é importante. Eu acredito que se lá na frente eu quero dizer que está certo, que está errado, se eu quero reclamar, enfim, de algo que está acontecendo, eu tenho que estar participando, né, desse processo. Então, eu acredito que as pessoas estão descrentes, mas eu acredito também que, por um outro lado, se a gente quer, né, um país melhor, se a gente quer, a gente falando agora de uma esfera menor, né, a gente quer uma cidade melhor, a gente tem que começar nessas pequenas atitudes. Talvez ser um mesário voluntário ou nas eleições, não votar na legenda, ou fazer um esforço para pesquisar realmente quem são os candidatos, em quem eu estou pensando em votar, quem é essa pessoa, será que eu estou votando nela só por um interesse próprio, ou essa pessoa ela vai ser melhor para a comunidade? Eu acredito que a gente tem que começar a responder essas perguntas para depois sair e votar. Eu acredito que a nossa democracia ela é muito jovem ainda, que a gente está aprendendo com todo esse processo, mas acredito que a gente tem que trabalhar firmemente nisso. E parar de falar, não, eu não quero discutir política, eu não gosto de falar sobre esse assunto. Tá, eu entendo, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente vê as pessoas discutindo nas redes sociais, chega a ser chato. Eles perdem até amizade, né? Perdem amizade, enfim, é pesado, mas discuta com pessoas que vale a pena discutir, né? Bata papo com pessoas que querem conversar com você, que se tiver opinião contrária à sua, realmente vai te escutar e te respeitar, porque eu acredito que é assim que a gente evolui também. Como que a gente vai esperar, né, um país melhor se as pessoas não conseguem nem conversar e lidar com opiniões diferentes das suas? Então, eu acredito que o exercício começa aí. É bem difícil, é bem complexo, mas a gente tem que tentar. Infelizmente, hoje a gente tem um país dividido, né? A
gente tem pessoas que apoiam um partido, outras que apoiam outro, e tem aquelas pessoas que são descrentes, né, que já não se importam mais com a política, né, devido a tantas corrupções que vêm acontecendo já de épocas, né? Então, isso é um cenário muito triste que a gente vive, né? Mas eu acho que as pessoas não devem pegar isso para si e evitar a política como se não existisse. Porque elas têm que cuidar, né, nós temos que cuidar do que é nosso, né? É o nosso país, é a nossa cidade, então a gente tem que saber exatamente quem a gente quer que cuide disso e que a gente possa acompanhar também todo esse cuidado. Então é importante, sim, pesquisar, debater, mas debater de uma forma saudável, né? Sem aquelas brigas, né, violentas, né, discussões, perdas de amizade, porque não vale a pena. Eu acho que também, Aline, a mudança, muitas vezes ela começa em nós. A gente aponta o dedo para os políticos o tempo todo e sim, entendo isso também. Eu entendo, né, essa grande revolta, essa revolta generalizada. Mas o que eu acho que a gente também tem que parar e pensar um pouquinho o que eu estou fazendo para mudar essa situação. Será que eu estou sendo uma pessoa bacana no meu dia a dia? Será que eu tenho atitudes não corruptas no dia a dia? Será que eu estou agindo conforme a lei? Enfim, ou eu só estou agindo de maneira correta quando ninguém está olhando? Enfim, são aquelas pequenas coisas do jeitinho brasileiro. Inclusive eu já trouxe esse tema aqui em uma outra oportunidade no programa, que o jeitinho brasileiro ele pode ser muito positivo no sentido da garra do brasileiro, né, de conseguir, né, sorrir mesmo em meio aos problemas, de conseguir, né, muitas vezes ter uma sobrevivência com um salário mínimo. Enfim, esse jeitinho brasileiro é o jeitinho brasileiro positivo, mas a gente tem aquele jeitinho brasileiro que não é legal, que é dar um jeito para tudo. Ah, eu não posso aqui, mas se eu fizer assim, vai e dá certo. Enfim, a gente teve aquela questão do WhatsApp, até você estava discutindo e debatendo comigo aqui na oportunidade, né, quando ele foi suspenso aqui no país por 12 horas, e aí as pessoas tentando encontrar várias maneiras de burlar essa proibição. Peraí, a gente está falando muito de corrupção, a gente está falando muito do político, enfim, às vezes a gente esquece dos nossos pequenos atos, a gente não se policia e isso não é bacana. Antes de apontar o dedo, é óbvio que a corrupção ela é algo muito maior, mas antes de apontar o dedo, vamos começar a olhar para as nossas atitudes também, que eu acredito que isso vai fazer a diferença. Vale lembrar, corrupção não é só roubar dinheiro. Exatamente, Natália. A gente vê muito aquela situação, né? Às vezes a pessoa reclama tanto da corrupção, mas chega no banco, por exemplo, vai lá no preferencial, sendo que não precisa ir no preferencial. No ônibus mesmo a gente vê várias situações, senta no lugar que poderia ser ocupado por uma pessoa idosa que até está lá. A gente vê, né, muitas pessoas, né, de idade avançada ficando em pé porque está um jovem ali sentado que tá ali com fone no ouvido e tal, e depois vai para as redes sociais revoltado com a política que vive hoje em dia no país. É um pouco contraditório, né? Então a gente vê muito essas situações que precisam ser repensadas. Acho que você falou a palavra mais certa para esse momento. É tudo muito contraditório, né? Você vê na rede social, parece que as pessoas elas estão tão bem informadas, mas se você for a fundo mesmo, me parece muito mais uma vontade de participar das discussões, de fazer parte de um grupo ou de simplesmente se revoltar, do que realmente discutir ideias, conversar com uma pessoa que tem uma opinião diferente de você. O que eu vejo é isso, as pessoas não têm maturidade para discutir. Enquanto não houver maturidade, a gente não vai conseguir, né, modificações a longo prazo. Se a gente vê muitas das manifestações de ambos os lados, enfim, e aí, mais uma vez, ressalto, não tem partido político, você vê as pessoas achando que parece que se você tirar um cargo, né, no caso o cargo de presidente, tudo vai mudar, ou se você manter e não tiver uma reforma, você não mudar tudo, tudo vai ficar bem, e não é bem assim.
né? O problema é muito mais embaixo, começa com a gente, começa, né, com a nossa classe política de uma maneira geral. Eu volto a ressaltar, existe sim pessoas boas na política. Recentemente eu assisti uma entrevista do deputado Tiririca e muita gente fala, né, que mas que palhaçada, né? Um palhaço, né, no Congresso sendo eleito e sendo mais votado. E eu assisti essa entrevista e recomendo para que todos assistam. Foi o Rafinha Bastos que fez essa entrevista com ele, você encontra disponível na internet. E ele é muito sincero. Ele diz o seguinte: bom, eu entrei, me procuraram, né, para que eu fizesse parte do meio político. Eu disse, mas o que eu vou fazer agora, né? E aí, como ele estava um pouco fora da mídia, ele realmente decidiu que ia participar das campanhas e, né, voltaria à mídia, mas que nunca ia ganhar. E aí ele sai como o deputado mais bem votado, né, naquele ano. E quando ele ganhou, ele disse, bom, peraí, se me colocaram aqui, alguma coisa eu vou ter que fazer. E se você for pegar hoje, né, é um dos únicos deputados que não faltam, que um dos que realmente apresenta projetos. Ele conta até uma história de que foi um prefeito no gabinete dele pedir recursos para a cidade, e aí ele disse o seguinte, que se ele conseguisse esses recursos, ele conseguiria mais votos. Ele disse para o assessor, bom, tira essa cidade da lista e corta essa cidade da lista. E aí, em um momento, o Rafinha Bastos pergunta para ele o seguinte, chegam escândalos de corrupção para você, chegam propostas de propina? Ele falou, não chega, porque sabe que eu sou muito próximo à mídia e sabe também que eu não vou aceitar. Então, toda aquela história de que ele foi citado na Lava Jato, né, ele não foi citado de maneira alguma, nem positiva e nem negativamente, porque ele não está envolvido em nenhum esquema. Então, parece que às vezes a gente fica tanto falando de, mas é um palhaço, mas é um bobo, mas às vezes é uma pessoa que está aí a fim de fazer alguma coisa, e por que não, né, Aline? Sim, eu fiquei eu acompanhei essa entrevista, né? E eu fiquei surpresa mesmo, né, positivamente em ver que ele estava indo em todas as reuniões, apresentando propostas. Eu acho que é assim que a gente caminha. E também, Natália, quero fazer uma observação para o seguinte, uma vez a gente estava participando, né, de um grupo, né, debatendo até sobre política mesmo, e muito foi falado, né, sobre jogar lixo na rua, que muita gente jogava, que ia tentar se policiar e tudo mais. Falei assim, gente, mas espera aí, a gente tem a Câmara dos Vereadores aqui na cidade, que tem as reuniões todas as terças-feiras, que são abertas para a população. Quantos de vocês já foram a uma dessas reuniões? Poucas pessoas levantaram as mãos. Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem que parar um pouco de ficar só nas redes sociais. Claro, a rede social vem ajudar bastante as pessoas a se mobilizarem para organizarem as suas manifestações, as suas reuniões, muitas vezes, mas também não ficar só nisso, né? Não ficar só no virtual, ir para o pessoal também. Os nossos vereadores estão ali, estão abertos, né, a receber as nossas reclamações, as nossas reivindicações e correr atrás disso. Então, que as pessoas possam também utilizar desse meio para poder cuidar da nossa cidade também. Concordo plenamente com você. Acredito que a gente tem que conhecer mais esses meios. Acredito que as reclamações, elas são importantes, sim, dentro da internet. É uma ferramenta muito bacana, mas a gente tem que parar, né, de sair, de ficar só no mundo virtual e realmente colocar algumas coisas em prática. Realmente, a gente sempre discute aqui quantas pessoas já foram à reunião da Câmara de Vereadores. A gente fala do horário, ok, 3 da tarde, mas tivemos períodos em que a reunião era 7, 8 da noite e as pessoas também não participavam. Então, assim, há um interesse da população em participar, a população está cansada, há interesse dos vereadores que a população participe, realmente esteja ali cobrando, enfim, são diversos questionamentos e que a gente precisa conversar a respeito. A gente precisa sair um pouquinho, né, do senso comum, sair um pouquinho da internet, parar de ler e de acreditar em tudo que lê, porque isso também acredito que é um problema muito grave, Aline. Vejo pessoas compartilhando, vejo pessoas realmente muito inteligentes compartilhando mentiras, enfim, vamos pesquisar antes de compartilhar, vamos pensar um pouquinho. Tem tantos meios de comunicação que são confiáveis, então pesquise antes de compartilhar uma notícia, seja ela qual for, não estou falando de política, mas a gente tem que tomar o cuidado de utilizar a rede social de uma maneira positiva.
Com certeza, Natália, nós temos que ter todo esse cuidado, principalmente a gente também, né, do meio jornalístico, ainda mais ter muito mais cuidado e sempre estar checando as informações, se é verdadeira ou se é falsa, né, para a gente evitar aí, né, grandes confusões por aí e até conflitos. Aline, a gente vai para um breve intervalo, o bate-papo está super bacana e você aí de casa pode participar com a gente pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Tem a página do Ponto de Vista, facebook.com/pontodevistatv. Deixe um joinha lá para mim e comente, é lógico, sobre as nossas enquetes, e nós também, aos poucos, estamos postando alguns programas que já foram ao ar. Peço porque o pessoal tenha um pouquinho de paciência comigo, que às vezes, né, não dá tempo da gente postar todos os programas, mas com certeza a gente vai entrar num ritmo bem bacana para conseguir postar todos. E você também pode participar pela página do Facebook da TV Poços, facebook.com/tvpocos. Eu vou para um breve intervalo e volto rapidinho, até já. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Pizza? Qualquer um faz. Agora, quando a sua família reclamar que a qualidade não é a mesma do Araújo, quero ver com que cara você vai ficar. Qualidade insuperável, ingredientes da melhor qualidade, além de tudo, o menor preço da cidade. Compare com a concorrência. Você quer comer pizza? Venha ao Rei da Pizza. Você quer comer algo que pareça com pizza? Aí a vontade é sua. Araújo, o Rei da Pizza. Pizza com massa de pizza e não com massa de pão. Voltamos com um ponto de vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio a Aline Rodrigues, ela é nossa jornalista aqui da casa, sempre nos ajuda a debater os assuntos aqui do programa. E eu gostaria que você aí de casa também desse sua sugestão ou sugestões de temas que você gostaria que nós debatêssemos aqui no programa. Inclusive na sexta-feira, o tema, né, foi escolhido por um telespectador do Ponto de Vista. Bacana. Gabriel Custódio mandou uma mensagem dizendo que gostaria que nós falássemos um pouco de eutanásia, um assunto super polêmico e um assunto super difícil de debater. Então eu terei o Daniel Furtado me ajudando a debater sobre esse assunto. Então eu gostaria que você aí de casa fizesse como o Gabriel, desse sugestões pra gente. Então o programa ele está super aberto às sugestões de todos. Você pode deixar a sua sugestão pelo telefone, né? As meninas vão atender você fala que é para o Ponto de Vista. Você também pode mandar pelo WhatsApp, que você já conhece o número também, vou repetir, 9983-3240. Também é só dizer que é para o Ponto de Vista, pode encontrar nas redes sociais e se você também quiser me adicionar no Facebook, aí minha página pessoal não tem problema, pode adicionar também, Natália Carvalho com TH, só me mandar uma mensagem e com certeza deixar a sua sugestão, que vai ser um prazer, né, debater algum tema que seja do seu interesse, que você gostaria, né, de ouvir algum dos nossos debatedores falando a respeito, vai ser bem legal. Então aguardo aí todas as sugestões. Legal a sugestão do pessoal, né, Aline? Bem bacana essa interatividade, né, dos telespectadores com o programa, bem legal mesmo. Tanto é que, né, o programa chama Ponto de Vista, se a gente não tiver a participação, né, a opinião do pessoal, né, não faz sentido o programa. E falando em participações, vou pedir para você me ajudar a ir comentando as participações do programa de hoje. Temos a participação da Ritiele, ela diz o seguinte: as pessoas só vão por causa dos dias que tem folga depois. Uma situação apresentada pela Ritiele que eu não posso tirar um pouco da razão dela. A gente sabe que existem pessoas assim, né, Aline? Que vão pelas folgas. Eu acredito que é uma verdade, né? Em alguns casos, né? Tem gente mesmo que vai pelas folgas, mas existem aquelas pessoas que vão mesmo, né? Por gostar mesmo de estar ali naquele momento, né? De poder participar um pouco da história da cidade, do país, né? Nessas eleições. Eu concordo com você, acredito que sim, existem as duas situações.
Existem pessoas realmente engajadas porque realmente acreditam num país melhor, realmente acreditam, né, que estão fazendo parte né, da modificação, da democracia do nosso país. Acredito, claro, que também que existem aquelas pessoas, gente de má fé vai ter em todo lugar. A gente sabe disso. E não seria diferente numa situação como essa, mas eu quero acreditar e prefiro acreditar que a maioria vai, porque acredita nesse processo democrático, a gente tem que ser positivo. Muito obrigada, Richelle, pela sua participação. Temos a participação do Douglas, ele diz o seguinte: hoje não adianta muito votar, pois políticos corruptos estão dando golpe em milhões de brasileiros. Douglas, eu agradeço muito a sua participação. Mas eu não concordo muito quando você diz que não adianta votar. Eu sei que tem sido um período muito complicado, um período que a gente está muito descrente em relação à política. Mas eu acredito que se a gente não exercer, né, esse nosso direito, se a gente não tentar escolher melhores políticos, outras pessoas farão. E será que serão as pessoas que são bem intencionadas que vão escolher? Será que eu quero deixar que os outros escolham por mim? Então, apesar de tudo, né, eu tento pregar essa questão do otimismo, que a gente pode sim lutar por um país melhor, mas isso depende da gente. Eu entendo a sua descrença, como disse aqui no programa, né, Aline? Nós sabemos que existem muitas pessoas descrentes em relação a esse assunto, mas acredito que sim, a gente tem que, né, cumprir o nosso papel. Muito obrigada, Douglas, pela sua participação. Aline? Resumidamente, numa frase que uma amiga minha sempre fala: se você não faz, outra pessoa vai lá e faz. Com certeza. Temos a participação do Elvio Bezerra, que com certeza amanhã estará aqui no programa com a gente. Ele diz o seguinte: a política séria se faz com a participação de todos e sabemos que tem várias pessoas que se orgulham da participação no dia tão importante para o país, estado e município, sendo o norte para os próximos anos. Aliás, o voluntariado tem se expandido para várias áreas da comunidade e sabendo que, quando há responsabilidade e a vontade são aplicadas livremente, temos bons resultados. Sim, eu seria um mesário voluntário, afinal, quem não serve para servir, não serve para viver. E esperamos que os nossos governantes assumam o poder para servir e não para se servir. Ótima participação do Elvio, concordo plenamente. Acredito também que a questão do voluntariado ela tem crescido muito e acredito que é legal a gente divulgar ideias a respeito de voluntariado. E acho que essa frase final é a mais interessante, né? Acho que fecha bastante o que nós estamos falando aqui, que os nossos governantes assumam o poder para servir e não para se servir, né? Que entendam que estão a serviço da comunidade, a serviço do povo, né? E não ao contrário. Nossa, eu faço minhas palavras do Elvio, adorei a participação. Temos a participação do Guilherme, sim, eu seria sim um mesário voluntário. Eu acho que devemos colaborar com o nosso país e participar da democracia do Brasil. Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Guilherme é outro que sempre está aqui participando, né, deixando seus comentários. Bacana, muito bacana saber que as pessoas estão com essa consciência de que sim, nós devemos participar da democracia. Quando eu começo a ver essas participações assim, sendo maioria, Aline, eu fico com essa pontinha de esperança de que sim, a gente pode, né, torcer por um país melhor que vem coisa boa pela frente. Sim, com certeza. E, Natália, eu quero falar de uma pessoa que eu conheço que tem, né, esse espírito de mudança e que vai lá e faz, que é o meu amigo Álvaro, o Álvaro Danza. Até a Ju, o namorado dele, deu a entrevista. Apareceu na reportagem. Que é, assim, uma pessoa que eu admiro muito, assim, por essas iniciativas, né? Ele vai, comenta, vai lá e faz, assim, sabe? Não fica só nas palavras, também vai para as atitudes. Eu acredito que, né, reclamar é importante, isso é um direito, né, enquanto cidadão, de reclamar, de falar, mas a gente também tem que agir, né? O que eu posso fazer? Eu conheço o Álvaro também das reportagens, não como amigo, como você, mas é o tipo de pessoa de que eu tenho sonho de fazer isso, eu vou lá e corro atrás. O poder público, claro que tem responsabilidade em milhares de coisas, mas nós também podemos, né, fazer pequenas ações para mudar alguma coisa e para fazer algo de diferente. Temos a participação da Ana Paula, sim, mas para servir o próximo e não para servir os políticos. Ok, Ana Paula, bacana a participação, que seja, né, para servir a nossa população.
Temos a participação da Andréia. Se todos se interessassem mais com trabalhos desse tipo, talvez o povo fosse mais politizado e não tão ignorante ao ponto de achar que a escola pública nos sai de graça ou que os mesários trabalham de graça, pois nós, mesários, já trabalho há 7 eleições, recebemos vale alimentação e 2 dias de dispensa no trabalho e no caso de funcionários públicos tem mais benefícios. A Camila disse o seguinte: sim, assim podemos um dia pensar que ajudamos a construir o Brasil. A gente tem que ir realmente com este pensamento. A Jéssica diz o seguinte: é por este descaso com a política por parte da população que as coisas estão assim hoje em dia. Se nós não nos prontificarmos a fiscalizá-los, escolhê-los e etc., quem irá fazê-lo? Boa pergunta da Jéssica. Se nós não fizermos, quem irá fazer, Aline? Pois é, Natália. Eu acho legal também, né, essa questão que uma participante falou, né, de conhecer mesmo o trabalho voluntário, né, não é de graça, mas você tem os seus benefícios, né, que é um direito seu também, né, você trabalhou ali, pôde ajudar, pôde participar desse momento, então é importante que antes das pessoas terem esse preconceito de que, eu não vou trabalhar para político, eu vou trabalhar de graça, que conheça mesmo antes, né, como que é feito esse trabalho para depois, né, ver se interessa ou não. Com certeza. E para finalizar, a gente tem a participação da Carolina. Na minha opinião, votar só em políticos novos. Deveriam tirar todos os políticos velhos. Tem que renovar, porque se gritar pega ladrão, não fica um. Olha, eu concordo com a Carolina no que ela fala de que a gente precisa dessa renovação política. Claro que a experiência ela é importante, mas eu conheço muita gente nova aí que está vindo com gás e com uma vontade de fazer algo diferente. Então, eu concordo com a Carolina. E, lógico, sem desprezar, né, as pessoas que já estão na política, mas eu acredito que a gente precisa, sim, dessa renovação. Eu falei que era a última, mas surgiu mais uma participação. A participação do Joel de Carvalho. Boa tarde. Em relação ao comentário de hoje, só para lembrar, o voluntário na eleição custa 2 dias para a empresa que trabalha. Não entendi o voluntário. Até onde sei o voluntário a fazer algo sem ter nada em troca? Quem trabalha na eleição, a empresa é obrigada a dar 2 dias de folga para cada dia trabalhado. O programa Ponto de Vista está muito legal, sempre assisto. Então tá aí, né, a participação do Joel. É um ponto de vista diferente que ele trouxe também, né? Que ele acaba sendo voluntário, mas a empresa acaba arcando porque tem os 2 dias. Foi um ponto que a gente não trouxe aqui na nossa conversa. Interessante, né, Aline? Bem bacana mesmo. Joel, queria agradecer por você gostar do programa, né? E por sempre assistir. Participe mais com a gente, dando a sua opinião. Então, entendi também o que você quis dizer em relação a essa questão, né? Que a empresa acaba pagando de uma certa maneira e que acaba não sendo tão voluntário assim. Joel, eu quis trazer mais no sentido do voluntariado da pessoa em si. Bom, eu quero me dispor de um dia para participar da democracia do país, mas o seu pensamento é super válido e tem sentido sim. Então, Joel, muito obrigada pela sua participação. Continue participando com a gente. Dê sugestão de temas também, já falei, né? Todos os canais, né, em que você pode participar e aguardo também a sua dica e a sua sugestão. Aline, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Obrigada, Natália, eu que agradeço, obrigada a todos que nos assistem, é sempre um prazer participar dos seus programas, de todos os programas aqui da casa, sempre que puder pode me chamar que eu venho com o maior prazer. Com certeza eu chamo, você sabe que eu chamo mesmo, já está ali a Aline na listinha de debatedores do Ponto de Vista, muito obrigada. Muito obrigada a você aí de casa, a todos que nos acompanharam, muito bacana, né, saber que você está nos assistindo, nos acompanhando, gosto muito de todas as participações e continuem participando e agora dando sugestões de temas também. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã com mais uma edição do Ponto de Vista e recebo o advogado Elvio César Bezerra. Com certeza nós vamos trazer um tema bem legal para você conferir com a gente aqui no programa. Eu gostaria que você ficasse ligadinho na TV Postos, porque a partir das 4 da tarde nós temos mais uma edição do Carol Online, que você sabe, um programa muito divertido, muito alto astral. Não perca, uma ótima tarde.